Olá, Vanice. Boa Olá, noite. Geni, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo ótimo. É sempre muito bom, a gente conhece as pessoas pelas mídias e quando a gente encontra, assim, nem que seja pela imagem, a gente parece que já é amiga há grande tempo, não é verdade? É verdade, viu? É o poder mesmo das mídias, não é? Eu sempre falo isso, a gente vai criando um elo. Olha, há poucas semanas eu estive com uma aluna minha em Brasília, Aham. que gentilmente foi me buscar no aeroporto e tal, e a gente comentou isso. Nossa, parece que a gente fez isso tantas vezes, né? E E nos é isso, conhecemos. eu acho que tem afinidade de conteúdo, tem Sim, afinidade, essa questão da empatia, né? Isso nos aproxima muito também. E já que a gente foi tão cerceado de ter encontros, de poder tocar uns aos outros, de conversar olho no olho, e que a gente também se moldou a esse tipo de coisa para poder sair bem, pelo menos, né? Ou sair, não sair tão mal dessa pandemia que provocou um caos em quase todos nós. sem dúvida, viu? Mas olha, eu queria te dizer da minha alegria de estar aqui com você. Eu sou fã, assim, de carteirinha do seu perfil. Ah, que Sua bom. fã, na verdade, né? Ah, A que gente fala bom. seu perfil, mas o perfil tem um coração por trás, né? É, tem uma alma, enfim. Eu gosto muito de tudo que você publica. Que E bacana. eu convidei meus alunos hoje, principalmente as minhas alunas, né? Entendo. E quero começar essa nossa conversa cumprimentando todo mundo pelo nosso dia de hoje, Exato. Foi não um é? dia bem especial para a nossa live, né, Vanice? Mas então, para Nossa, quem não te muito. conhece, né, eu coloquei aqui que no seu perfil você se apresenta dizendo assim, que você tem o objetivo, a intenção de inspirar as pessoas a terem uma vida plena, feliz, por meio da numerologia cabalística. E falo que você oferece cursos e mentorias a respeito desse conteúdo. E aí, Vanice, eu vou te confessar uma coisa muito séria. Eu desconheço a sua área de atuação, eu desconheço a sua bagagem de conteúdo a respeito dessa temática, e é por isso que eu vou ficar muito atenta para saber e aprender, porque eu acredito que nesse processo de vivências e experiências, a gente aprende até o fim, se é que ele ainda existe. E aí a minha Verdade. pergunta é o seguinte, pergunta não, um bate-papo, né? Me conte um pouquinho sobre a sua história, talvez a história de vida e como você chegou a essa numerologia cabalística. E depois a gente vai perguntar o que é isso, o que faz, como faz, e realmente eu dei uma olhadinha, fiquei bem curiosa. Tá ótimo. Então, Geni, o que aconteceu foi o seguinte: primeiro, eu queria dizer para você que eu também compartilho dessa ideia de que a educação é um processo contínuo, do zero até enquanto a gente estiver aqui. Isso se a gente não pensar na questão espiritual, não é? De Eu, transcendência. particularmente, acredito que vá além, mas se a gente pensar só nesse plano aqui, eu acho que nós somos pessoas educáveis o tempo todo, a gente sempre pode aprender alguma coisa, principalmente quando esse conhecimento nos inclui a nós mesmos. Eu sou originalmente uma educadora, sabe? Eu comecei a minha carreira bem precocemente. A minha mãe tinha ela dava em casa um curso de admissão. Você é desse tempo? Sou desse tempo e eu prestei o concurso de admissão, É, que nós somos passava dessa. da nona série, né? Hoje a nona, É, para o que a gente chamava de ginásio, né? exato. E primeiro e segundo ano. E a mamãe, que também era professora de história, geografia, ela montou um cursinho que ela preparava. E quando eu tinha 15 anos, eu já comecei a ajudar minha mãe com as aulas.
Depois, com 18 anos, eu já comecei a dar aula oficialmente. Então, eu comecei a minha vida de professora muito cedo, dava aula de inglês, mas sempre fui uma pessoa apaixonada pelo ensino. Então, acabei, uns anos depois, sendo coordenadora pedagógica, terminei sendo diretora de escola e eu sempre me apaixonei pelo que eu fazia, sabe? Eu não consigo trabalhar sem paixão, a gente não consegue fazer nada de coração quando a gente não se envolve, não é? E aí, nesse meu trabalho como gestora, eu acabei prestando concurso aqui no governo de São Paulo, né, numa escola estadual. Olha, resumindo, eu fui diretora de escola 12 anos. E aí eu já estava numa fase mais madura, né? E eu comecei a sentir umas coisas estranhas, como se eu não conseguisse mais estar onde eu estava. Uhum. Olha que coisa maluca, né? Parecia que estar ali no meu trabalho, que eu sempre adorei, aquilo não me satisfazia mais, eu sentia que eu tinha que fazer algo diferente. E eu acho que muitas pessoas passam pelo que eu passei, depois eu até vou contar um pouquinho da numerologia sobre isso, nisso que se chama assim de meia-idade, tá? Para mim foi até um pouco antes, mas costuma acontecer em torno de 45 anos, uma média, né? Pouco antes, talvez um pouco depois. Pode reparar que nessa idade você vê muitos casamentos se desfazerem, pessoas mudarem de profissão. A pessoa vai fazer uma faculdade totalmente diferente daquilo que ela já trabalha. E as pessoas não entendem muito, né? Muitas vezes até julgam essas decisões que mudam completamente um caminho. E eu sentia esse chamado, que não era mais lá, que não era mais aquilo, que não estava. Mas como a gente já vivia uma crise que não acabou ainda, né? Muito pelo contrário, na educação, aquilo fazia uma certa confusão na minha cabeça. Até que um dia, só fazer uns parênteses para as pessoas entenderem melhor, eu fiz Universidade de São Paulo, minha primeira formação foi em letras e eu decidi fazer português, inglês e uma língua oriental. E eu entrei na faculdade com a intenção de fazer russo, depois troquei de língua, vamos dizer, fui fazer hebraico. Olha que louco, né? E foi uma coisa muito interessante, porque eu não tenho descendência, nada, mas assim, eu olhava para aquelas letrinhas, parecia que elas me chamavam, sabe? E aí naquela época, isso há muito tempo atrás, eu cursei hebraico lá na universidade. Bom, aí passa-se o tempo. Nessa época em que eu tive contato com a cultura judaica, que eu aprendi o hebraico, eu já ouvia falar em Kabbalah, né? Mas era uma coisa muito hermética. Então a gente sabia, mas não sabia muito, ninguém abria muito para a gente, porque já tinha algo dizendo que só na virada do milênio esse conhecimento seria disponibilizado para todo mundo. E isso ficou tal. Anos depois, nessa fase que eu estava, nessa inquietação toda, e assim, era uma fase difícil para mim, sabe? Eu não sei te dizer por quê, mas muitas vezes eu ia trabalhar chorando, eu não tinha vontade de ir. Coincidiu também com uma fase muito difícil nas escolas, então estava tudo assim, bem complicado. E eu fui assistir uma palestra que as coisas chegam para a gente, assim, né? Quando você menos espera, elas aparecem. Você menos espera, mas a gente hoje em dia sabe que existem as sincronicidades, né? Então eu ouvi num programa de rádio uma chamada para essa palestra, que um professor ia falar sobre numerologia cabalística. Como eu sempre tive uma certa curiosidade, eu já tinha 2 livros sobre numerologia, já fazia muito tempo, eu já tive compêndio de astrologia, essas ciências sempre chamaram minha atenção, eu falei, quer saber, eu vou assistir essa palestra. E fui, e mal sabia que aquilo ia mudar a minha vida, porque eu gostei muito do conteúdo,
O professor, hoje ele já é falecido, isso foi, na época da palestra, foi ainda em 2003. Uhum. Mas aí eu fiz uma consulta com ele, ele fez o meu mapa numerológico e aí a gente identificou o que estava acontecendo comigo. Eu estava vivendo o meu número de missão, que esse número, ele vem com muita força nessa fase da nossa vida, né? E era um número 11 e aquilo estava fervilhando dentro de mim. Então, assim, para mim foi um encontro comigo mesma. E aí eu vivenciei bastante o meu mapa, depois recebi um convite dele para fazer parte da turma que ele ia formar de numerólogos, eram cursos presenciais ainda, e eu fui em 2004, comecei a fazer o curso, e olha, virou a minha vida totalmente. E eu me encontrei muito com isso, porque eu continuo sendo educadora, né? Sim, a gente não, eu também fui professora, mas a gente não deixa de ser. A gente tem Não, postura de professor, de educador, a gente tem aquela visão mais didática de se expor, então a gente acho sim, que nunca deixa de ser mesmo. é Eu te verdade. conto. Tanto que as pessoas perguntam para a gente, você é professora? Porque eu acho que a gente carrega o Carrega. arquétipo mesmo, né? Exato, e a gente faz abordagens, né, de uma forma mais didática, as pessoas acabam se identificando mesmo. E aí, você passou a trabalhar com essa área. Sim, aí eu ainda estava na escola, eu comecei a fazer mapas, né? Depois que eu concluí meu curso, tal, e era uma alegria muito grande, porque enquanto a gente estava vivendo um processo na educação muito moroso, com poucos resultados, tudo você Uhum. sabe como é, né? A gente tinha que Sei. matar um leão por dia, quando não dois, três. O trabalho que eu fazia com a numerologia era muito gratificante, os resultados eram muito imediatos, as pessoas davam aquele feedback, aquilo dava uma alegria tão grande. E eu falei: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida. Eu quero ser feliz. Primeiro, eu fiz uma transição, demorou mais ou menos 1 ano e meio. Eu tinha muitas licenças prêmio para tirar, aquelas coisas de escola pública, né? Mas quando terminou tudo e eu estava super engrenada já com o meu novo trabalho, eu fui lá e joguei o chapéu para o outro lado do muro, sabe? E Entendi. falei: não vou olhar para trás. Mas eu não me arrependo nem um pouco, porque parece que não é nem dentro dessa vida, né? Eu falo para os meus alunos isso. A gente tem uma transformação tão grande que é como se você reencarnasse com o mesmo CPF, sabe? Você é Entendi. a mesma pessoa em todos os pontos de vista, mas é tanta coisa que muda dentro de você. Então, hoje, eu proponho para as pessoas que tenham também essa plenitude na vida, essa que eu tenho hoje, que eu faço uma coisa que eu amo, que me dá uma vida boa também. Então, assim, resumindo a ópera, foi isso que aconteceu. Eu comecei também 4 anos depois que eu fiz o curso de numerologia, eu já estava ensinando numerologia, porque é aquela coisa, você sabe como é, né? As pessoas começaram a pedir, eu comecei a dar cursos presenciais, dei muitos cursos presenciais, até que em 2015 eu comecei com os cursos online. Então, já são 7 anos. Hoje em dia já tenho mais de 1.000, agora já estou com 1.600 alunos. Tem muitos aqui que entram e falam 15ª turma, É, 17ª. Então, eles se posicionam e estão aqui, eles são na verdade, maravilhosos, os meus prestigiando a alunos, mestra, viu? né, a professora. Vanice, e aí, para muitos que estão aqui, e inclusive para mim, o que é a numerologia cabalística, a que ela se presta, o que ela quer fazer, o que ela pode, em que ela pode nos ajudar? Bem, vamos lá, Geni. Olha, uma definição que eu dou para os meus alunos, que eu gosto muito, assim, a numerologia, ela é a mística da matemática. Porque, na verdade, nós conhecemos os números desde sempre pela matemática.
Nós conhecemos o valor numérico, o número do ponto de vista quantitativo. Quando a gente olha para a numerologia, a gente começa a ver os números do ponto de vista qualitativo, né? Quem disse o que eu vou te dizer agora foi Pitágoras, né? Ele dizia que os números são verdadeiras entidades, eles têm uma personalidade, eles são duais, eles também têm o seu lado B. Então, a gente, quando lida com números, a gente sempre mira no lado equilibrado do número, mas ele também se desequilibra, não é? Muitas vezes a gente não está vivendo o lado A do nosso número, a gente está vivendo o lado B. Até isso é importante. Então, a numerologia, eu a trato como uma ciência, embora muita gente ache que numerologia é coisa esotérica. Eu não estou dizendo que não seja, eu acho que depende muito do profissional que a executa. Eu trato como uma ciência, tanto que o meu apelido é professora raiz, porque eu gosto de trazer tudo para o lado da razão, da explicação, de ter uma base, sabe? E por que eu trato como ciência? Porque eu aprendi que ciência é tudo aquilo que, claro, dentro de um método, aquilo é passível de observação. Se é passível de observação, a gente pode dar um caráter científico. Então, eu contrario esse conceito de pseudociência, porque eu não gosto de pseudo nada na minha vida, tudo tem que ser de verdade. E digo que a numerologia é uma ciência, sim, ela é antiguíssima. A numerologia cabalística, ela data aproximadamente de 8.000 anos. Ela foi praticada por muitas civilizações, até que passou de sumérios, hebreus, caiu na mão dos caldeus, depois dos judeus. E a numerologia, então, através dos números, assim, desse ponto de vista qualitativo, você vai ter o seu nome e a sua data de nascimento estudados, né, à luz da numerologia. E você... É só o primeiro nome ou o nome completo? É o seu nome de nascimento. Sim. Isso é algo bastante interessante, não é? Outra coisa que traz assim algumas controvérsias é que a numerologia ela é reencarnacionista. Não tem como você olhar para a numerologia sem olhar para a questão espiritual. Isso e não traz quer dizer religiosa, né? Não, mas eu a trato mesmo como... Eu acho que é uma espécie de estudo espiritualista, porque a gente sempre encara alguém que está nesse plano aqui como já tendo vivido outras vidas, como trazendo componentes, não é, hereditários de vidas pregressas para essa vida atual. Isso traz uma certa polêmica, não é? Nem todo mundo acredita na reencarnação. O que acontece, Geni, é que o nome que nós trazemos ao nascer, e isso inclua pessoas que mudam de gênero, que passam por processo de adoção, depois não importa, é o nome que a gente chega aqui no planeta. Pois é, mas, por exemplo, eu chamo Geni de Araújo Costa. Então, é o Geni Araújo Costa ou só o Geni? É o Geni Araújo Costa, o seu nome inteiro de nascimento. Entendi. Esse é o seu nome de nascimento? Não. Não. Eu mudei o meu nome quando eu casei. Tá. Aí eu tirei um e coloquei outro. Tá. Não é esse, né? Então, eu tenho que colocar o do meu nascimento. Num primeiro estudo, para a gente encontrar a sua gênese numerológica, a gente precisa do nome de nascimento. Entendi. Nome é exatamente como ele está escrito nos seus documentos, porque na numerologia cabalística, os acentos, os sinais gráficos, eles também têm valor. Entendi. E a data de nascimento também precisa ser a data real, porque muitas pessoas, às vezes por morar no meio rural, tal, elas recebem uma data de nascimento que não é a verdadeira, né? Foi o que o pai lembrou quando foi lá no cartório, meses depois, tal, não. O que vale
Como eu digo para minha galerinha aí, é o dia da sua primeira respiração, Tá certo. Ô, não é? Vanice, por exemplo, eu não me recordo de outra pessoa, mas os artistas têm essa forma de mudar. Por exemplo, eu me lembro da Sandra Sá, ela virou Tá. Sandra Ela de virou Sá. Sandra de Sá, né? Isso tem a ver com esse mapa. Tem. O mapa, ele tem, vamos dizer assim, três pilares. Ele tem essa gênese, como eu te falei, onde a gente vai ver o que é que você trouxe para cá quando você nasceu. Porque isso já vai me dar uma visão, os seus 6 números principais, que contam muito da tua personalidade, como você é por dentro, o que você passa para as pessoas, né? O seu externo, o seu jeito de ser, de operar as coisas. Então, a gente já decifra muita coisa. Aí, depois, nós vamos uma parte cíclica. A nossa vida se divide em ciclos. Então, a gente vai te falar dos teus 3 ciclos. Tem outros pormenores aí, mas a gente te situa, principalmente no ciclo que você está. E aí, a gente vai indo para um núcleo, até a gente chegar no teu ano pessoal, que é uma coisa que as pessoas em geral sabem, né? Ouvem falar muito nas mídias, tal. A gente sai, né, do todo e vem até para o teu ano pessoal para situar bem a pessoa mesmo no momento dela. E vamos dizer que tenha uma terceira parte no mapa em que a gente vai ver o que aquele nome traz de desafiador. A gente, na numerologia cabalística, que não é o caso da Sandra de Sá e de alguns outros artistas, eles recriam os seus nomes ou pseudônimos num outro sistema que é a numerologia pitagórica. O nosso é mais complexo. A gente faz um estudo pelos arcanos do tarô, que o tarô também é cabalístico, e aí nós harmonizamos o nome da pessoa e aquilo que ele tem de mais desafiador, tal, que pode trazer bloqueios, várias coisas na vida das pessoas, a gente, entre aspas, arruma, sabe? Entendi. Com alguns acertinhos que a gente faz ali. Às vezes a gente elimina o nome do meio e coloca mais algumas coisinhas, tal, e aí vamos acertando a energia desse nome, e isso, muitas vezes, no meu caso, em especial foi assim, faz com que a vida da pessoa flua, porque você não tem ideia de quanta coisa se encontra principalmente nos nomes. Data de nascimento também, só que não dá para mudar, né? Então aí a gente passa todas as orientações para que essa pessoa conviva bem com aquilo que ela pode ter de mais difícil. Por exemplo, se ela nasceu num dia kármico, não é? As pessoas que nascem dia 13, 14, 16 e 19, elas nascem em datas kármicas. E o que vem a ser isso, datas kármicas? Então, esses números 13, 14, 16 e 19 são considerados números kármicos. Então, mais uma vez, aí a ligação da numerologia com os arcanos do tarô. Então, você entende um pouquinho de tarô? Também não. Também não. Também não. É porque são lâminas que trazem, vamos dizer assim, às vezes arquétipos de sofrimento, de transformação. Dá um exemplo assim mais clássico do número 13, que tem a ver com a lâmina, com a carta 13 do tarô, que é a carta da morte. Então, as pessoas que nascem no dia 13 ou em qualquer desses outros dias que eu falei, elas provavelmente, em outra vida ou em outras vidas, elas transgrediram leis universais. Então, tomou um cartão amarelo, alguma coisa assim, né? E aí, quando vem para cá, precisa ter um equilíbrio nesse histórico. Então, elas já chegam aqui com uma marca, com o dia em que elas nasceram. Então, assim, quando alguém começa a falar com a gente, eu digo a gente, nós, numerólogos, assim, já nas primeiras coisas a gente começa a... Eu, às vezes, até pergunto, eu falo, você nasceu dia 13? A pessoa fala, nossa, como que você soube?
Não, pelo que você está me contando. Então, assim, é muito. Já dá para identificar, né? Nossa, é bastante escancarado mesmo, sabe? Vanice, e eu vi em algum momento, eu não me recordo agora, você comentando sobre esse ano que nós estamos vivendo, Sim. que tem o 22, que é o 2022, né? E o que tem isso a ver com essa questão dessa sequência? Se tem algo específico já dentro da numerologia que já Sim. indica algo positivo ou negativo? Não sei. Bom, vou começar falando do que tem de mais, assim, mais fácil da gente identificar nesse ano de 2022. A gente tem 3 vezes o número 2 com um zero no meio. Zero na numerologia, ele não é considerado número, ele é considerado um símbolo, porque ele não tem valor numérico, mas ele é um grande potencializador. Então, quando ele está junto a um número, ele fortalece muito a vibração daquele número. Então, assim, o número 2, Geni, ele é um número que fala muito do feminino. Na numerologia, o 1 representa o homem, o pai, o 2 representa a mãe, a mulher, o feminino, e também todo tipo de parceria, de relacionamento, de diálogo. Quando eu falo do número 2, eu estou dizendo do meu interlocutor. Já não sou só eu, sou eu e o outro. Relacionamento é uma palavra muito forte num ano como esse que a gente está vivendo, com tantos dois. Mas é como eu te falei, existe também o lado B das coisas. Qual é o alerta? Com tanto dois, cuidado com o conflito, cuidado com tudo aquilo que se contrapõe à energia do dois, não é? E eu queria até fazer um acréscimo aqui, nesse evento que você comentou, que eu falo sobre o ano que vai chegar, eu sempre costumo fazer essa minha curadoria uns 3 meses antes do final do ano. Então, eu começo em início de setembro, final de agosto, mais ou menos assim. E aí eu pude observar uma coisa interessante, sabe? Faz 22 anos que a gente começou uma caminhada com o número 2 e o 0 junto. Começou com o ano 2000, né? Então mudou, né? Era 1999, não é exatamente a mudança do milênio, eu sei disso, mas na cabeça da gente, nossa, a virada do 2000, o bug, tá? O bug que acabou não acontecendo, mas ele causou bastante, né? Desculpa, deixei cair aqui. Foi nada. Desculpa. Daí, na sequência, veio o ano de 2002, também com conflitos políticos, né? O outro ano com 2 e 0, né? 2002. Aí veio o famosérrimo 2020, Sim. O 0 aí se intercalando com o 2. E agora a gente fecha essa história com 2022 e eu te digo a verdade. Quando eu fiz todo esse conteúdo, eu não imaginava que a gente fosse passar pelo que a gente está passando hoje. Mas eu falei para todo mundo, olha, esses anos todos que antecederam com 2 e 0 foram anos muito marcantes para a humanidade. E, assim, a gente sempre espera o melhor, mas eu sabia que vinha alguma coisa forte pela frente. Você vê que é sempre no sentido... Ou, por exemplo, 2020 envolveu muito a questão da compaixão, da empatia, né? Da gente não ter como, a gente tem que usar máscara por causa do outro, principalmente. Exato. É uma questão de respeito. A gente dividiu a nossa comida com o outro que ficou sem nada. A gente saiu comprando coisa para as pessoas que não podiam sair de casa. Então foi muito dois, muita energia do dois. A gente ficou muito sem perspectiva, né? Exatamente. Sem perspectiva, a gente ficou... Eu costumo dizer que o futuro ficou em suspensão, ou seja, ninguém sabia como seria. E a gente sentiu falta do outro,
do exato. abraço, da mão, É, da exato. companhia, sabe? 2022 vem apontando assim, né? Agora são 3-2. Então, eu acho que o mundo precisa caminhar para a paz. Eu acho que a gente está vendo uma situação muito perigosa. Eu não sou uma pessoa negativista, nem quero ser, né? Mas eu digo assim, vale a pena todo mundo fazer boas vibrações, orações. Eu acho que vale muita coisa, porque é o momento da gente se unir muito. A gente não tem muita perspectiva, né? E desejando que as coisas se acalmem, desejando que as coisas se alinhem, né? E não é bem isso que a gente tem visto, né? Uma nova guerra se instalou, mais fomes, mais mortes, além Exatamente. dessa da pandemia, outras, né? Conflitos mesmo, né? De conflitos de Sim, poder, conflitos de egos, né? Na verdade, de políticas e egos. E a gente fica com compaixão também por essas pessoas. sim, muita, muita mesmo. Agora, algo que me anima é ver esse 22 tão forte do ano, porque o 22 ele é um construtor, Uhum, sabe? Ele é um número mestre na numerologia cabalística, ele é o mestre construtor. Então, eu sinto que tudo isso que está acontecendo, talvez seja para a gente fechar agora, né? Esse quarto ano aí com 2 e 0, com uma perspectiva nova de uhum, construir mesmo uma nova sociedade com novos valores, onde a gente nunca sabe quem vai ser refugiado amanhã, exato. não é? E a gente gostaria que fosse tão diferente, né? Totalmente. Vanice, uma ouvinte nossa aqui, disse que começou-se a falar no início sobre essa data de hoje, o Dia da Mulher. E aí ela pediu para você fazer uma análise. O que você pensa sobre esse dia? Eu penso que, olha, comecei hoje falando nos meus stories. Eu primeiro quero agradecer essa pergunta muito inteligente, muito bacana. É importante, né, saber o que uma mulher pensa do Dia da Mulher, né? E dizendo o seguinte: como eu sou feliz de saber que o meu público predominantemente são mulheres. E que hoje eu tenho uma profissão, né, uma ocupação em que eu consigo ajudar as mulheres a terem um novo direcionamento, um novo empoderamento, porque é muito bom, né, Geni, quando você tem algo revelador que você fala assim, nossa, eu estou no caminho totalmente errado. Eu não peguei o meu caminho, eu peguei o caminho da minha mãe, eu peguei o caminho do meu marido, né? Eu estou fazendo aquilo que um dia alguém disse para eu fazer e eu não estou feliz. Né? Então, assim, eu tenho alunas que elas falam para mim, professora, eu levantei da cama de uma depressão que eu estava tratando e eu, hoje em dia, me sinto uma pessoa praticamente curada, porque, sabe, são muitas falas delas, assim, mas elas querem dizer o seguinte, que é uma coisa tão assertiva a numerologia, como você se vê através dos números, o que eles te revelam, que você cata os seus caquinhos ali, junta tudo e fala assim, sabe? Agora eu sei quem eu sou. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que eu posso fazer alguma coisa pelas mulheres que, como eu, lutam pela visibilidade, por Pelo não respeito, né? aceitarmos ser pobres, fracas, vulneráveis, Excluídas, não né? é? Excluídas, colocadas à Excluídas. margem. É, Pensa assim em fragilidade não no sentido de ter pouca força, mas sim, fragilidade de conhecimento, de equilíbrio, de dinamismo, exatamente. que é um desrespeito, né? Sim, então eu fico muito feliz de ajudar as mulheres, começando por mim, né, pelas pessoas mais próximas a mim também, a tomarem posse de si, sabe? Dizer, eu descobri o que eu vim fazer aqui e eu vou fazer. E já E, sai fazendo, né? E já, elas e é ficam isso que muito felizes. eu queria te perguntar. Por exemplo, você dá cursos e mentorias. Sim. Quando a pessoa faz um curso com você, ela fica ou ela se torna apta
a fazer, por exemplo, mapas? Tem muitas formas de trabalhar, né? Tem pessoas que gostam de fazer consulta. Assim, não é a minha linha de trabalho, mas eu já tive alunos que hoje em dia trabalham assim também. Entendi. O que a gente ensina no curso de formação, que é uma escola de numerologia cabalística, né? A gente ensina a fazer um mapa pessoal, elas são capazes de fazer mapas pessoais e mapas empresariais, que tem muita procura também. Tá? Eu não Então, sabia. elas saem certificadas, o nosso certificado tem validade internacional, ele é registrado numa associação de terapeutas, não é? E muitas entram sempre dizendo assim, não, eu não quero trabalhar, eu quero fazer esse curso para mim, para meu deleite mesmo, porque eu gosto muito de estudar, eu estou voltando agora a fazer essas coisas, quero ajudar minha família, meus filhos, tal. No decorrer do processo, elas resolvem se profissionalizar. Elas começam a ver o quanto aquilo é gostoso de se fazer. E por que não, né, Geni? Eu brinco e falo assim, olha, aquela história de você ir no aniversário agora, pegar uma empadinha e comer aquilo com muito prazer, aproveita, porque daqui a pouco isso vai acabar na sua vida. Porque você vai a qualquer evento social, a pessoa sabendo que você é numerólogo, está estudando numerologia, você vai dar uma mordida na empadinha, alguém vem e fala assim, eu nasci dia 15, fala um pouco para mim, como que é? Aí você fica com a empadinha na mão, tal. E não acaba de degustar. Exatamente. É bom porque a gente emagrece, a gente não fica se entupindo de comer salgadinhos. É ver o lado bom da coisa ruim, né? Exato. Aí eu falo, olha, essa visibilidade é muito gostosa, porque você sabe como é, né? Principalmente nós mulheres, quando o nosso colágeno começa a ir embora, a gente sente uma certa coisa, assim, né? Você fala, nossa, parece que eu já não causo mais, né? Quando eu chego num lugar, é diferente, né? De quando você está com tudo em cima. Então, a gente tem que conquistar isso, né? Eu vi um post, eu acho que não foi seu essa semana, com uma foto maravilhosa da Beth Faria. Mas foi um desses perfis que a gente segue, que falam muito da vida depois dos 50 anos, tal, e assim, ela mesma dizendo que ela tá gata porque ela tá muito bem, porque ela tá saudável. Então eu falo assim, olha, a gente tem que se amar cada vez mais, e eu sempre falo, usa tudo que você está aprendendo na numerologia para isso, para você entender que história linda de vida que você tem, né? Uma história de alma. O que você veio fazer aqui? Olha para trás, olha quanta coisa você conquistou e quanto você tem pela frente ainda. Quanta gente por aí que está do jeito que você estava quando você encontrou a numerologia, que precisa de um manual do proprietário e não tem, né? Então, a gente tem muito trabalho para fazer ainda. Eu acredito que quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa ter outras formas de mostrar a sua beleza, que não só essa da aparência, que até certo ponto ela ainda se impõe, depois não mais. Então, você tem que mostrar outras belezas, que é a beleza de uma empatia, que é a beleza de um bom papo, de uma boa prosa, como dizem os mineiros, né? Uma boa prosa, de você ser envolvente, de você demonstrar que você não é rasa, que existe algo além do que você está dizendo com profundidade, né? E realmente isso é difícil se a pessoa não estiver muito bem com ela, porque os padrões são muito impositivos, em especial com as mulheres, né? Então, existe o padrão do corpo, o padrão da cabeça, o padrão do conhecimento, existe tudo. E se você se enquadra em todos eles a vida toda, você só é representativa do que foi dito para você ser.
né? Então, Sim. realmente, eu acho que esse autoconhecimento ele é fundamental e me parece que a numerologia possibilita também esse Sim, autoconhecimento, essa auto-reformulação, talvez. sim, principalmente, viu? A consciência, né? Você ter a consciência de quem você é, né? Daquilo que é você, a sua essência. Você veio para cá, Deus apostou em você, você é um ser único. Né? Eu falo para as minhas alunas, não tem refil, Não não tem. tem, né? É você. Você E é um nem ser único. duplicata, né? E nem Não tem duplicata, não duplicata, tem. não tem. Você é único. Então, assim, é tão bonito quando a gente encontra essa singularidade e vê o quanto ela é rica, Uhum. não é? E quantas descobertas a gente faz. Eu, por exemplo, quando descobri esse meu 11 de missão, eu entendi tanta coisa, né? O que é um 11 de missão? É a missão de você inspirar as pessoas. Uhum. E eu falei, poxa, acho que a minha vida inteira eu busquei isso, só que ainda era algo, né? Eu falo que o número de missão ele fica meio na retaguarda. Mas quando você entra nessa faixa etária, ele vira um queniano, sabe? Ele Entendi. vem com tudo e vai lá para frente, passa a te governar, vamos dizer assim. Ele passa a ser um número mais representativo na nossa maturidade. É Uhum. muito importante, então, você conhecer esse seu número. Então, a missão 11 é uma missão de inspiração. E eu sempre gostei disso. Eu me lembro que, hoje em dia, eu não posso dizer que eu não tenho mais uma religião, porque eu fui criada no catolicismo, mas depois tive uma vivência com a religião espírita. E nessa época, em que eu frequentava uma casa espírita, foi dito para mim que eu jamais iria incorporar alguma coisa que eu não queria, mas que eu estava ali para no futuro dar palestras, orientar as pessoas. Então você vê que no final das contas a gente vai sair no mesmo lugar, né? Então por isso que eu te digo, quando você fala em números, é tudo muito exato. Uhum. Então, apareceu ali, é o 11. O 11 fala disso. E isso já estava em mim. E aí eu resolvi dar vazão, não é? Resolvi viver os meus números, principalmente esse aí que estava como um queniano correndo lá para frente e me puxando, né? E que bom que E tem aqui. Quanto mais conhecimento você tem, acho que mais você pode usufruir de toda sim, esses números que te acompanham. Tem uma questão também que o número 9 não existe, ou existe, não é usado. Alguém já me comentou isso também. não, o que acontece é o seguinte, sim, o número 9 existe, ele é o último dos números É porque o zero não conta? elementares, né? O zero que é considerado um símbolo, mas os Aham, números elementares são de 1 a 9, depois tem os mestres, o 11 e o 22, e isso assim, mestres aplicáveis a pessoas, né? Existe uma certa confusão, assim, Geni, porque a tabela de conversão de letras para números que a gente usa, ela não tem o número 9. Ah, E então aí as eu pessoas falam, como assim uma tabela que não tem número 9? entendi. Sabe? Por quê? Porque essa tabela, ela tem uma correspondência, os nossos caracteres aqui, eles têm que sempre ter um correspondente no alfabeto hebraico. Então, Sei. existe essa correspondência hebraico-português. E aí também o valor numérico que a letra hebraica tem vai casar com a outra do nosso alfabeto. Acontece Uhum. que as letras que poderiam valer 9 no alfabeto hebraico, que existe uma letra que vale 9 e uma letra que vale 90, porque as letras hebraicas, elas praticamente são usadas como números, sabe? Na cultura judaica tradicional. Se você pegar um judeu ortodoxo, ele provavelmente vai escrever uma data com os caracteres hebraicos, assim como a gente muitas vezes vê com algarismos romanos. Romanos, isso? Tem essa similaridade, sabe? Sei. Então, as letras hebraicas têm também essa possibilidade de atuarem como números mesmo.
Uhum. Acontece que a letra que vale 9 e a outra que vale 90, que poderiam se encaixar no 9 da nossa tabela, nós não temos esse correspondente em português. É um T diferente, que lembra o TH em inglês, aquele D, né, que você encosta a língua. É um T mais duro, não tem isso em português. E a letra Tzad, que é um TZ, como se fosse tatu zebra, TZ, que também não temos esse som em português. Agora, existe 9 na numerologia cabalística? Sim, existe. Se você pega um nome, por exemplo, como Vitória, que tem um O acentuado, esse O com acento agudo vale 9. Porque o acento agudo agrega 2 e a letra O vale 7. Então, 7 mais 2 dá 9. E tem muita gente que tem um O acentuado no nome ou no sobrenome e vai ter 9. O 9 entra também toda a parte da data de nascimento, dos ciclos, sabe? Não, eu que devo ter entendido errado, então. Talvez talvez as pessoas às vezes fiquem mesmo com esse gap, porque elas não entendem, assim, não tem 9, né? Eu tenho muito aluno que no começo do curso ainda tem essa questão, e aí, inclusive, vou convidar as pessoas. Se tiver alguém interessado, no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo só explicando sobre isso, que daí eu mostro, né, o alfabeto hebraico, quais são essas letrinhas. Bacana, muito bom, muito bom. Ô Vanice, você disse Olha, que o seu... só uma... Vou te interromper. Eu olhei aqui no meu relógio e vi 2022. Olha, isso é um bom sinal, hein? Agora já virou. Exato, virou agora. É uma sincronicidade. Que bacana. Eu acho que tem essas conspirações do universo que fazem as coisas acontecerem com mais sincronicidade mesmo. Vanice, você disse que seu público é mais feminino. Você acredita que exista algo diferente com as mulheres para procurarem mais esse estudo, esse tipo de vivência, ou uma mera coincidência? Olha, eu acho que a gente acaba atraindo um determinado público, né? Que se identifica mais com a gente. Então, assim, eu tenho muita gente na minha audiência, ou mesmo dos meus cursos, que são mulheres, são mais maduras, muitas até educadoras também. Mas tem homens também, em menor número, e homem, quando dá para ser numerólogo, daqueles. Eles são muito objetivos, né? Eles já entram falando que vão se profissionalizar. É muito interessante. São objetivos práticos, né? Então, já é bem diferenciado mesmo. Mas eu acho que as mulheres são mais curiosas. E quem é que não quer ler o horóscopo, né? Estou falando agora em astrologia, não em numerologia, mas só para fazer uma comparação. Hoje em dia as pessoas quase não leem mais jornal impresso, né? Mas a mulherada ia direto na página de astrologia e tal. Então, eu acho que a mulher tem mais essa curiosidade em decifrar as pessoas. E elas se permitem mais, né? As mulheres se permitem mais. Vivem mais esse lado do cérebro também, né? E eu acho que elas se permitem mais no sentido assim, sem medo de ser banalizada, sem medo de errar. Ela se lança mais. Haja visto quando vai envelhecendo, as mulheres criam novos propósitos de vida, novos caminhos, e ainda se situado pela numerologia, talvez seja mais promissor esse caminho, esse novo caminho. Ô, Vanessa, uma curiosidade. Quando, por exemplo, antecipam um parto, na perspectiva o bebê nasceria hoje, mas por algum motivo antecipou para ser 3 dias antes. Tem alguma coisa a ver aí? Ou é o dia do nascimento? Tem sim. Inclusive, eu faço
às vezes, uma semana de conteúdo gratuito, você já deve ter visto, né? Uhum. Essa última vez foi a jornada Viva a Sua Verdade. Numa das aulas dessa semana que eu dou, eu explico esse processo de como a gente ganha uma data de nascimento. E a primeira coisa que o pessoal fala assim, mas e quando marca o parto? Uhum. Aí é a gente que escolhe, né? Uhum. Na verdade, dentro da nossa crença, existe todo um processo mediado, vamos dizer assim, por uma mentoria. Não está aqui na Terra, está no outro plano, mas é como se as pessoas envolvidas, Geni, elas intuíssem o melhor dia para aquela pessoa. Nem sempre elas acertam. Então, às vezes, tem uma conversa entre médico, a mãe, né, o pai do bebezinho que vai nascer e combinam uma determinada data. Mas não é aquela data que está prevista para aquela criatura, porque a data nossa, ela tem todo o nosso roteiro de vida. Ela é muito importante, é a nossa bússola. E cada um já tem aquela data programada, né? A nossa vinda para a Terra, ela é planejada, ela é programada, ela é estudada. Só que, nesse processo, às vezes, de marcar um parto, quando acontece mesmo no dia, porque alguém ali foi muito bem intuído, acertou na data, então dá tudo certo. Quando não, vai acontecer alguma coisa e a gente coleciona histórias, né? Assim, tipo, arrebentou um cano na sala de cirurgia 1 hora antes da pessoa ter o parto. E aí tiveram que chamar uma empresa, não sei o quê. Avançou na madrugada e o bebê nasceu no outro dia. Nasceu, sei lá, 1h30 da madrugada, já nasceu no outro dia. Tá certo. Então, tem tanta coisa interessante sobre isso, sabe? Que dava para escrever mais um livro desses cases de ninguém nasce na véspera, sabe? Na véspera, nasce na data exata. Né? E, Vanice, e como você diz, daria para escrever outro livro com esses cases, mas eu acho que daria para a gente fazer outra live. Eu te agradeço muito e eu tenho certeza que todos aqui, se pudessem opinar também, estariam te agradecendo e tiveram várias perguntinhas. Que maravilha! E aí, para encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que ficaram aqui conosco esse tempo todo e participaram, eu tenho certeza que foi extremamente produtivo. Pois é, eu vou, então, claro, agradecer muito e dizer para você que cada vez eu acredito mais que não é só o nascimento que segue um determinado processo, sabe? Eu acho que todas as datas, as coisas só acontecem no dia que elas têm que acontecer mesmo, que é aquele dia melhor para todos, que vai contemplar muito mais pessoas, né? Então chegou o nosso dia, o Dia da Mulher, e eu tive uma alegria imensa de compartilhar esse dia com você, que é uma mulher que me inspira todos os dias. Assim, desde me exercitar fisicamente até com sugestões de filmes, livros, porque você é uma pessoa extremamente inteligente e com excelente gosto para tudo que é cultural, né? Eu gosto muito disso também. E eu vivo indicando, inclusive, para as meninas, para as minhas meninas, para seguirem você, para assistirem tal coisa, tal filme que você falou, que é maravilhoso, tal. E então foi bom agora elas poderem ter te conhecido assim de uma forma tão bacana, né? E a minha mensagem é aquela que eu tenho visto tantas pessoas célebres pregando, né, a mesma coisa na internet, vale a pena. Eu acho que a nossa vida vale a pena. Hoje mesmo eu vi, essa semana começou com a Kate Winslet, depois vi Viola Davis, eles estão fazendo uma campanha, né? A nossa vida importa, vale a pena, a gente tem que pensar nisso. Por mais que todas as mídias digam que não, a gente precisa dizer que sim para a vida. Exato. Né? E é isso.
A gente tem que agradecer o momento compartilhado aqui com você, pelas palavras carinhosas e generosas que você falou, direcionadas a mim. E então eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, em especial a nossa convidada. Ai, Obrigada, muito viu, obrigada, Vanessa? E que Geni. a gente siga aí juntas por caminhos Sim, determinados ou pré-determinados e que a gente colha muitos frutos produtivos daí. Tá claro. bom? Um Muito abraço, muito obrigada, obrigada, viu? viu? Foi muito Tudo de bom. bom. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.